Legal isso, porque eu já conversei com o Mazinha, Adalberto, e ele me disse o seguinte, eu não sei se aconteceu a mesma coisa com você. Ele chegou a ter uma reunião na época com a cúpula da CBF em relação ao Thiago, não ao Rafinha, porque se colocando, vocês têm interesse no meu filho, assim, assim, e a CBF meio que deu de ombros, não que desdenhou, não é essa palavra, mas meio que não ligou para o fato. Tá aí o Thiago Alcântara hoje, gente. Vocês podem ver, né? É pura verdade, não, sem mais e sem menos. A única coisa que eu, na verdade, dentro da minha análise, digo é o seguinte, é que o mundo mudou muito nos últimos 5, 6, 7 anos, né? Hoje, o mundo ficou muito pequeno, né? E a troca de informações, por consequência, é igual. Na época em que os garotos começaram a se destacar, o Thiaguinho foi para o Barcelona, o Rodrigo entrou no Celta, tinha outros clubes, o Real Madrid inclusive interessados no Rodrigo também. Nós, e o Mazinho especificamente, buscamos na CBF, eu inclusive comuniquei ao Rodrigo, que era assessor de imprensa, Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa, até comuniquei a ele o nosso desejo de aproveitar o fato dos meninos estarem jogando bem, estarem se destacando, inclusive indo para a seleção espanhola, né? A possibilidade deles serem convocados para a seleção brasileira para ver, enfim, para serem analisados, se são bons ficam, se não são bons se dispensa, como não é porque é filho do Adalberto, filho do Mazinho, vai ficar convocado, mas não faz nenhum sentido. Veja primeiro como exatamente, como uma oportunidade. E isso não aconteceu muito mais por uma questão de política da CBF naquele momento, e que eu, para ser muito sincero, você acho que era até uma política num determinado momento correta, mas que haveriam consequências. Inclusive eu comentei isso com o Rodrigo, e a explicação era um pouco basicamente que era que eles tinham que prestigiar os jogadores que estavam no Brasil, porque na medida que fossem também convocar, como acontece na seleção brasileira, os jogadores só que estão atuando fora do país, os jogadores que tivessem aqui atuando no Flamengo, Vasco, Corinthians, enfim, iriam se sentir preteridos em função dos jogadores que estavam jogando fora, brasileiros que se destacassem. E isso também é verdade. E dessa forma eu entendi essa informação e falei, olha, não vejo como desdém, não vejo como desinteresse, é só uma questão de política. Mas como eu disse a você, o mundo mudou, o mundo está mudando e hoje tem até a seleção russa, eu acho, de futsal, 90% dos jogadores brasileiros... italiana. Né, italiana, enfim. Entre outras. Entre outras, e a gente até comentou, ou a CBF vai ter que mudar essa política, ou vai perder muitos jogadores. E já mudaram, eles cansam de chamar o jogador da base de fora. Eu não vou querer ser presunçoso em dizer que a partir daí eles começaram a mudar, mas eu tenho certeza que essa pauta houve em alguma reunião em determinado momento, porque houve essa mudança. Foi a linha de corte. Foi a partir daí, exatamente, quer dizer... Eu até comentei na época que seria muito presunçoso quer dizer que o Rodrigo e o Thiago, há 5, 6 anos atrás, a gente podia, vai ser jogador de seleção brasileira, porque a gente sabe que aqui é um celeiro e que aqui brota jogadores de muita qualidade. Mas, enfim, hoje você tem o fato de você não tê-los, né, na sua seleção, ou, de certa forma, até por uma questão de estratégia, atá-los, né, no sentido de jogarem pela seleção brasileira e a partir daí da profissional não poderem jogar com outras, você não somente não fortalece a sua, mas você fortalece a dos contrários. Os outros, claro. Existem duas formas de você ser forte, ou você ser mais forte que os outros, ou não deixar que os outros cresçam, né? Então a gente acabou nos tornando exportadores de jogadores e, consequentemente, as seleções hoje da Espanha tem 2 jogadores que poderiam, não vou nem dizer que o Rodrigo e o Thiago hoje jogariam na seleção brasileira, mas que poderiam estar jogando na seleção brasileira ou minimamente não fortalecer uma seleção contrária ao país. Se bem que, sendo muito sincero também a você, as coisas acabaram, no final das contas dizem que todo mundo se coloca, cada um, o tempo coloca cada um no seu lugar. No final das contas, tanto o Rodrigo quanto o Thiago, desde o primeiro momento, quando a gente começou a falar dessa possibilidade, se manifestavam muito mais em favor da Espanha por uma questão que eles saíram daqui com 11 anos, né? Não tinham ainda um vínculo muito forte com o país, como eu tenho, enfim, ou como se estivesse de adaptação, de colegas, enfim, de construir toda uma história fora. E o Rafa, por outro lado, desde muito pequeno ao contrário. O Rafa até chegou, foi até uma situação interessante, porque o Rafa até jogou pela seleção espanhola, acho que sub-17 ou sub-15. Né? E a gente falava, Rafa, deixa isso pra lá, cara. Quando você estiver maior, mais velho, se você continuar no nível mais alto, você depois vai para a seleção brasileira. E a resposta dele foi incrível, porque o Rafa é um garoto muito determinado. Ele falou assim, não,
eu não vou me deixar seduzir pela seleção espanhola como foi o meu irmão. Porque na verdade, enfim, você A diferença é de quantos são anos? de 2 anos, basicamente 2 anos. Foi muito Rafael interessante. só para lembrar, o Rafael foi campeão olímpico, tá, Foi gente? campeão olímpico e meteu o pênalti, né? Meteu o pênalti na decisão, quer fez dizer, um gol de pênalti contra a Alemanha. no final das contas acabou todo mundo ficando onde gostaria de ficar, né? Enfim, o Rafa pertence hoje à seleção brasileira, não jogou ainda uma partida oficial pela seleção principal, mas eu acho que é um jogador que tem todas as condições, infelizmente também está tendo problemas agora de contusão, mas eu tenho certeza absoluta que o tempo e a experiência vai forjar um jogador de seleção brasileira, que é o Rafael, tenho certeza absoluta. Então, gente, ano que vem, muito provavelmente, diante de tudo que o Adalberto está falando, na Copa do Mundo, na seleção da Espanha, a gente vai ter essa dupla que foi dirigida pelo querido Antônio Santoro, lá, garotinhos, lá com 13 anos, até menos, na época de Flamengo. Thiago Alcântara e o Rodrigo. É só Rodrigo, seu filho? Não, né? é Rodrigo Moreno Machado. Chamou de Moreno, é verdade. Porque na Espanha, o primeiro apelido, né, depois do nome, é o do pai. Aqui no Brasil é o contrário, né? É Rodrigo Moreno da parte da mãe e Machado por pai do pai. Então, como lá, não que eles sejam, enfim, machistas nem nada, mas é uma questão de tradição, o primeiro ser o do homem, as pessoas chamam ele de Rodrigo Moreno, inclusive pensam que meu nome é Adalberto Moreno, né? Não é Adalberto Machado, eu acabo explicando e tal, porque no final das contas a mãe a gente sabe, né? O pai a gente imagina, mas enfim. O Rodrigo, como eu já te falei, 1,85 m, né? E eu com 1,60 m, 1,70 m. Como ele me chama de papai, eu já peguei carinho o garoto, essa situação está resolvida. Mas tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Então, gente, Thiago Alcântara e Rodrigo Machado na seleção da Espanha ano que vem, muito provavelmente, e no confronto contra Portugal, enfim, a colônia toda em peso aí, é um jogo que, aliás, é um dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo, que certamente é um dos mais aguardados, né? Um ano antes aí, 6 meses, 7 meses antes da bola rolar.